Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 9 ao verso 13. Marcos, capítulo 1, 9 a 13. Está escrito: naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Volte a sua atenção agora para Mateus capítulo 4, por favor. Versos de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu gostaria de tratar com vocês nesta noite sobre o tema da água do batismo ao fogo da tentação. Da água do batismo ao fogo da tentação. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia, em virtude da insana perseguição de Herodes o Grande. Passou um tempo no Egito com seus pais, depois retorna do Egito e se fixa em Nazaré da Galileia, onde cresce, onde se torna carpinteiro da cidade. E aos 30 anos de idade, sai de Nazaré, vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. Aquele batismo era um batismo de arrependimento, e Jesus não tinha arrependimento para ser batizado com o batismo de arrependimento, mas em virtude de ter se identificado comigo e com você, pecadores, ele é batizado para cumprir toda a justiça. Seu batismo representou sua identificação conosco. Segundo, a sua unção para o ministério. O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele, e ele é revestido com o poder do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o seu batismo representou a sua aprovação pelo Pai. Este é o meu Filho, o meu amado, em quem eu me comprazo. E diz Marcos que e logo, essa expressão e logo é muito comum no Evangelho de Marcos. É uma expressão de transição, de conexão imediata. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E Mateus nos informa que ele é levado ao deserto
impelido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Na verdade, ele é levado para o Espírito Santo, onde diz o texto, permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Não ao final dos 40 dias, mas ao longo dos 40 dias. O que chama a atenção dos irmãos é que não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo e o rigor da tentação. Não houve nenhum intervalo entre o sorriso do Pai e a carranca do diabo. Não houve nenhum intervalo entre a água do batismo e o fogo da tentação. Jesus saiu da água para o fogo da tentação. É importante isso, porque se o nosso primeiro Adão caiu num jardim, o segundo Adão vai vencer o diabo no deserto. Na verdade, aqui não é nem mesmo o diabo que está atacando, é Jesus quem está invadindo o território dele, para derrotá-lo no território dele. E essa também é a posição da igreja. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia não é de que o diabo, ou melhor, o inferno, está acuando a igreja. Não, é o contrário. A ideia no texto bíblico é que a igreja é que avança contra as portas do inferno. É a igreja que invade o território do inimigo. É a igreja que saqueia a casa do inimigo. Portanto, aqui não é fraqueza, é poder de Jesus. A ocasião é exatamente essa, entre a aprovação do Pai e a tentação do diabo. Agora a pergunta é, por que Jesus invade o território do diabo para vencê-lo no seu território? Com que propósito? Com que finalidade? E a carta aos Hebreus nos dá as duas razões precípuas e eloquentes desse propósito. Por favor, confira comigo Hebreus, capítulo 2, por gentileza. Assim está escrito, verso 17 e 18, capítulo 2. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é meu exemplo. Ele foi tentado em tudo, semelhante a mim e a você. Ele venceu a tentação. Ele venceu o diabo. Ele é nosso exemplo que nós também podemos vencer, porque ele venceu. Mas em segundo lugar, ele vence para ser nosso refúgio na hora da tentação. Vá para o capítulo 4 de Hebreus, versos 15 e 16. Está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, ele é refúgio para aqueles que são tentados, para que não caiam em tentação. Quem é o tentador aqui? Notem vocês que o texto vai nos informar no verso 13 de Marcos 1, que ele está sendo tentado por Satanás. Satanás não é uma lenda, não é um mito, é um anjo caído. A Bíblia o chama de diabo, tentador, maligno, Abaddon, Apolion, destruidor, pai da mentira, assassino, destruidor, dragão. Este é o tentador. Seu papel é tentar. Aliás, diz a Bíblia que anda rodeando a terra,
Ele, talvez depois de Deus, é quem mais investiga a sua vida, quem mais conhece os seus caminhos, conhece seus pontos chamados fortes, conhece seus pontos chamados fracos, buscando flancos abertos, circunstâncias perigosas, sentimentos turbulentos, ocasiões oportunas para lhe dar uma rasteira, para lhe derrubar, para lhe levar a uma situação de queda e desastre moral. Quais são as circunstâncias que ele usa nessa tentação? Vejamos. Primeiro, o lugar é deserto. Foi levado ao deserto. Está escrito no verso 12: logo o Espírito o impeliu para o deserto. E deserto é mais do que uma geografia, é um emblema, é um símbolo de lugar hostil, inóspito, de prova, de dificuldades, de desolação, de solidão. Mas ao mesmo tempo o deserto é lugar de treinamento, onde Deus tonifica as nossas musculaturas espirituais. Mas vejam você, versículo 13, onde permaneceu 40 dias, e 40 dias é um número também emblemático na Bíblia. 40 anos o povo peregrinou no deserto. 40 dias Elias caminhou também pelo deserto. 40 anos, 40 dias os espias olharam a terra, 40 anos caminharam pelo deserto, 40 dias Jesus ficou sendo tentado por Satanás ao longo dos 40 dias. Portanto, é um termo que representa um tempo completo. Mas outra coisa, além de deserto e 40 dias, depois dos 40 dias, diz o texto de Mateus que ele teve fome, e fome é alguma coisa perturbadora. 40 dias de jejum, é óbvio que ele está com fome. Jesus é um homem perfeito, todos os poros do seu corpo clamavam por pão, e às vezes, nas horas mais dramáticas da vida, a fome fala mais alto do que qualquer outro sofrimento. Quando você lê as obras de Viktor Frankl, por exemplo, ele diz que num campo de concentração, e tivemos a oportunidade recentemente de visitar 2 campos de concentração na Alemanha, a situação é desesperadora. As fotos, os filmes, as cenas são apavorantes. E ele diz que naqueles campos, a conversa maior e mais frequente não era sobre libertação, não era sobre família, não era sobre sobreviver ou não, era sobre comida, era sobre pão. A fome é desesperadora. E diz a Escritura que ao final de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Mas em quarto lugar, a circunstância é deserto, são 40 dias, tem fome, mas diz o texto que as feras estavam com ele. Versículo 13, estava com as feras, hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras, leões. Em outras palavras, o cenário todo era de perigo, todo desfavorável. Notem que o primeiro Adão cai num jardim de delícias, de prazeres, de fartura, de provisão. O segundo Adão vai vencer o diabo no território mais hostil, o deserto, durante um longo período de 40 dias, ao longo dos quais foi tentado, com fome, pulsando em seu corpo, e cercado de feras. E para que Jesus foi levado num ambiente tão hostil? Conduzido pelo próprio Espírito? Primeiramente para provar sua perfeita humanidade, a sua perfeita divindade, para ser nosso exemplo e para ser nosso refúgio, para mostrar que o diabo foi derrotado e foi vencido pelo Senhor Jesus, e Ele está conosco, e maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Portanto, há esperança para nós. Se nós formos olhar agora quais foram as áreas da tentação, Satanás não tenta em coisas que não são pertinentes. Ele conhece
E as áreas, às vezes, de tentação mais forte para um, pode não ser a área mais forte de tentação para outro. Por exemplo, há muitas pessoas que a área de vulnerabilidade dele é dinheiro. Ele é capaz de vender sua consciência por causa de dinheiro. É capaz de abrir mão de princípios e valores por causa de dinheiro. É capaz de desonrar a sua história por causa de dinheiro. Talvez o Brasil seja o exemplo mais eloquente desse fato. Quantas pessoas que têm se corrompido, que têm vendido a alma para o diabo para ter mais dinheiro. E o diabo chega nessas frentes para tentar, para mostrar para a pessoa que às vezes numa canetada ela pode fazer a vida dela, numa decisão ela pode resolver o problema econômico da vida dela. E o diabo mostra todos os favores e todos os benesses para depois destruir a pessoa, arruinar a sua vida, arruinar a sua reputação. Talvez para outro a área não seja dinheiro, mas seja vaidade, poder. E a pessoa é tomada por um orgulho, por uma altivez de espírito, se achando mais importante do que é, se colocando num pedestal que nunca lhe pertenceu, e de lá o inimigo vai derrubá-lo. Para outra área vulnerável é o sexo. As pessoas, num mundo pansexual como o que nós vivemos, às vezes caem nas armadilhas que o diabo coloca, da pornografia, da sedução, do sexo fácil, irresponsável, descomprometido. Mas quando você olha aqui no nosso cenário, Satanás vai levantar 3 áreas de tentação para derrotar Jesus. Qual foi a primeira área? A área da tentação física, que é a satisfação. Vá comigo agora para Mateus, por favor, para nós observarmos isso. Mateus 4 está escrito: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o diabo tenta tirar proveito das nossas necessidades. Claro, quem está jejuando 40 dias, o que é que tem? Fome. E ele não chega ali oferecendo conforto, ele chega oferecendo pão, comida. Então ele usa a circunstância para alcançar a área de vulnerabilidade do nosso coração. Segundo, o diabo entra tentando em nosso chamado ponto forte, ao mesmo tempo um ponto fraco. O que seria o ponto forte? Filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir do Jordão: tu és o meu filho, o meu amado. Essa verdade estava presente no coração dele desde a eternidade. Ele é eternamente gerado do Pai. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Numa outra versão diz: já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas ele está com fome. Terceiro, o diabo sugestiona Jesus a abandonar sua dependência do Pai. Não, mas se o Pai ama você, se você é o amado do Pai, olha a sua situação. Você está num deserto, são 40 dias de prova, você está cercado de feras, você está com fome, abandona essa dependência do Pai. Irmãos, essa é uma tentação muito sutil, aquela que alcançou o coração de Asaf. Lembra lá do Salmo 73? Ele olha da janela e vê o ímpio prosperando. Tudo que bota a mão vira dinheiro. O ímpio não tem temor de Deus, desanda a boca para blasfemar contra Deus, para falar mal do povo de Deus. E ele não tem nenhuma gripezinha. O corpo dele é sadio e nédio. E ele, servo de Deus, castigado, afligido a cada manhã. E ele foi tentado, não, a vida daquele ímpio lá está melhor que a minha.
Essa foi a armadilha que pegou a mulher de Jó. Quando viu Jó no sofrimento, disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Não. Deus não é digno de ser adorado desse sofrimento, não. Abandona a tua dependência de Deus. Quarto lugar, o diabo sugestionou Jesus a adotar a política de que os fins justificam os meios. Ué, você está com fome? Ué, é muito fácil. Usa o teu poder. Transforma essas pedras em pães. Se é para atender uma necessidade imediata, ainda que seja por sugestionamento do diabo, faça. Os fins justificam os meios. Essa é a tentação, esse é o perigo, essa é a proposta maligna. Talvez Satanás estivesse dizendo o seguinte: olha, o que esse povo precisa é de pão. Talvez por isso o Império Romano concedeu pão e circo para o povo. Dê pão para o povo. Não importa como, não importa com que propósito, o povo vai querer você mesmo. Você vai ser o grande Messias, você vai atender a necessidade desse povo, dando pão para ele, está tudo resolvido. Essa era a proposta do diabo. Mas em quinto lugar, Satanás está sugerindo a Jesus a satisfazer seus desejos à parte do propósito de Deus. O pecado às vezes é assim, ele pode satisfazer por um momento, ao apetite carnal, à sensualidade, mas depois ele traz um gosto amargo. O pecado é maligníssimo. Ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir. Ele vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. Ele vai lhe custar um preço mais alto que você gostaria de pagar. Então, o que Satanás está querendo aqui é tornar o pecado, a sugestão dele para Jesus, algo que vai resolver o seu problema, que vai atender a sua necessidade. E como é que Jesus responde a essa tentação? Versículo 4, Mateus 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? Eu dependo é do Pai. Eu não sobrevivo de pão, eu sobrevivo da palavra que brota da boca de Deus. Deus é o meu provedor, Deus é o meu sustentador, é nele que eu confio, é dele que eu preciso e é nele que eu vou viver. Não abro mão de princípios e valores. É importante entender o valor que tem a palavra de Deus para Jesus. Está escrito, está escrito. Bom, já que Jesus está citando Bíblia para o diabo, ele vai para a segunda tentação. Agora não é mais a tentação física, satisfação, agora é a tentação religiosa, presunção. E nos versos 5 a 7, o diabo leva Jesus para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E já que Jesus está citando Bíblia, agora Satanás vai citar a Bíblia também. Como ele percebe que Jesus tem um compromisso com a Bíblia, bom, agora ele vai tentar através da Bíblia. E Satanás cita o seguinte para Jesus: se és filho de Deus, verso 6, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Notem vocês, Satanás agora é muito mais sutil e é muito mais perigoso quando está com a Bíblia na mão, porque o diabo religioso é mais perigoso. E ele cita a Bíblia, e ele conhece a Bíblia. O problema é que Satanás é um péssimo intérprete das Escrituras. Ele é um péssimo hermeneuta, ele é um péssimo exegeta. E é nesse sentido que a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, porque há doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São aquelas doutrinas que a pessoa vem com a Bíblia. A Bíblia. Mas torcem a Bíblia, tiram parte dela, acrescentam parte a ela e distorcem o que está nela.
Porque veja que agora o diabo está citando a Bíblia para Jesus, e o que é que ele cita? O Salmo 91. Qual o problema da citação do diabo? É que o diabo, a hora de citar a Bíblia, ele tira parte do texto. E o que é que ele tira do texto? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa parte ele não citou. Quando é que tem promessa de livramento? É quando nós andamos em todos os caminhos de Deus. Deus não tem promessa de livrar aqueles que estão fora dos seus caminhos. Em outras palavras, Deus não é parceiro das nossas loucuras. Não esperemos o livramento de Deus se nós estamos em flagrante desobediência aos preceitos de Deus. Então notemos, palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque o diabo não cita a Bíblia para edificar, ele cita a Bíblia para tentar. Ele não cita a Bíblia para você confiar em Deus, ele cita a Bíblia para você ser presunçoso. Com que finalidade Jesus saltaria do pináculo do templo? Exibição? Presunção? Isso não é fé, isso é tentar a Deus. E é exatamente a resposta de Jesus para Satanás. Também está escrito, olha o verso 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu querer fazer aquilo que Deus está orientando contrário, não é fé, é tentação. Porque Satanás queria que Jesus pulasse do templo para se exibir. Não para andar em todos os caminhos de Deus, mas andar na contramão dos caminhos de Deus. Isso é um grande risco, isso é um grande perigo. Bom, já que Satanás percebeu que Jesus tem compromisso com o reino de Deus, ele parte para a terceira e última tentação. Se a primeira é física e tem a ver com satisfação, se a segunda é espiritual e tem a ver com presunção, a terceira tentação é política e tem a ver com ambição. Versos 8 a 10, confira aí comigo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Algumas questões aqui. Primeiro, é que agora o diabo esconde as garras. Agora ele vai mostrar quem de fato ele é, sem qualquer camuflagem. E ele leva Jesus a um alto monte e diz, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Agora aqui é adoração aberta, aberta. Isso não é uma coisa tão incomum não. Você vê, até mesmo agora recentemente, inaugura-se no interior do estado do Ceará, o maior monumento ao diabo, 11 metros de altura, abertamente, coisa comum. Não é apenas porque tem um monumento ao diabo, não. Existem monumentos invisíveis, todo dia, toda hora, para a pessoa se prostrar e adorar. O problema, que além de eu exigir adoração aberta, o diabo, ele é um embusteiro. Porque ele está dizendo para Jesus, tudo isso te darei. E eu queria que você fosse comigo para Lucas 4, porque lá tem uma informação mais abrangente, que não está aqui em Mateus 4, e vale a pena conferir. Vá comigo então para Lucas 4, versos 5 a 7. Olha o que está escrito aí. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Preste atenção, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Mentiroso. Ele nunca teve, e nunca terá. Essa glória nunca foi dada a ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então o diabo é mentiroso, ele promete que não tem.
Ele oferece para você mundos e fundos e paga com desgosto e culpa. Ele promete a você prazer e paga com terríveis chicotadas na sua consciência de culpa. Ele promete para você liberdade e escraviza. Ele promete vida e mata. Ele é um embusteiro, ele é um mentiroso, ele não tem nada para oferecer, mas ele promete. Ele é o estelionatário. E Jesus refuta a sua tentação dizendo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não podemos nos prostrar diante de ninguém, a não ser o Senhor Deus. Agora notem, já que nós estamos em Lucas 4,13 tem outra informação importante. Está escrito assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Sabe o que significa isso? O fato de você ter vencido um round da luta espiritual não significa que você pode agora arriar as armas, ensarilhar as armas e ficar desatento, porque ele volta com outras armas, com outras estratégias, com outras armadilhas, com outras propostas. É por isso que alguém já disse, com razão, que talvez o momento mais vulnerável na vida de um ser humano é depois de uma grande vitória, porque a tendência é dar uma relaxada. Satanás voltou, usando a multidão, usando até os discípulos. Lá em Mateus 16, quando Jesus falou para os seus discípulos pela primeira vez de que era necessário que ele subisse para Jerusalém, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar no terceiro dia, Pedro chamou Jesus à parte: vem cá Jesus, vem cá, e passou a reprovar Jesus: de modo nenhum para com isso, tem piedade de ti mesmo. E Jesus o enfrenta dizendo: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogita as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Não é que Jesus está chamando Pedro de Satanás, nem que Jesus está dizendo que Pedro está endemoniado, mas naquele momento Pedro estava sendo usado por Satanás para tentar afastar Jesus da cruz. Até no último momento Jesus está pregado na cruz e as pessoas: desça da cruz e creremos em ti. Era a voz de Satanás que estava na boca da multidão naquela hora. Então acautelemo-nos contra este inimigo. E aqui, amados, precisamos entender algumas coisas. Como é que nós podemos vencer este inimigo? Primeiro, precisamos ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus constantemente. Jesus estava neste deserto 40 dias fazendo o quê? Jejuando. Não consta nenhum dos textos que ele estivesse orando. Pressupomos isso. Mas se existe uma disciplina que tem sido esquecida na nossa geração, é a disciplina espiritual do jejum. E há determinados nós espirituais na nossa vida, e há determinadas batalhas na nossa vida que nós precisamos nos preparar com jejuns, voltando-nos a Deus com jejuns. Jesus disse: essa casta não sai senão com oração e jejum. É preciso jejuar. Segundo, se nós queremos vencer, irmãos, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo e sermos guiados pelo Espírito Santo. Jesus foi impelido para o deserto pelo Espírito Santo, porque estava cheio do Espírito Santo. Não vamos vencer essa luta na força do braço. Esses demônios que nos espreitam e nos tentam, na linguagem de Apocalipse 9, eles têm uma couraça de ferro. Isso é um símbolo, dizendo o seguinte: você não pode vencê-los com armas convencionais. Você precisa de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas terceiro, nós precisamos, meus amados, ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração
e nos nossos lábios. O que é tão curioso e às vezes até parece contraditório é que nós vivemos a geração mais incrível da humanidade. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei se você se alegra por isso ou se você tem esse senso para entender isso. Você e eu vivemos a geração da transição da história da humanidade. Quando eu fui para o seminário em 78, o meu livro-texto de teologia não tinha em português. Passamos todo o curso lendo em outra língua porque não tinha em português. O livro de Teologia Sistemática de Luiz Berkoff. Hoje, você tem as melhores obras de teologia de toda a história da igreja, na nossa língua, no nosso vernáculo. Eu fui para o seminário com a maquininha Letera 32, e hoje o pastor Jair me mostrou alguns esboços que eu fiz na minha maquininha. Vim conhecer computador aqui em Vitória. Primeiro computador que eu vi na vida, Haroldo Pinot. Era uma grande máquina, e a impressora parecia uma máquina de lavar roupa, tão grande que era. Meu primeiro computador, pasmem vocês, tinha 2 gigas. Já pensou o que é 2 gigas? Não tem nada de 2 gigas mais, nem pendrive. Você hoje tem textos da Bíblia de todas as versões, no hebraico, no grego, para você fazer exegese, sem nunca ter entrado numa classe de grego nem de hebraico. Hoje, enquanto nós estamos aqui, tem pessoas conectadas ao vivo conosco, mais gente virtualmente do que presente aqui nesse salão. E daqui a pouco esse sermão sobe para um canal de YouTube, vai ter 100, 200, 300 mil pessoas assistindo. Somos a geração mais privilegiada da história no que tange a comunicação. Porém, nós estamos vivendo a geração do analfabetismo bíblico. Sabe por que os nossos pais caíram? Por favor, e eu encerro, levando você lá para Gênesis. Porque Gênesis capítulo 3, está escrito assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Olha a proposta, olha a pergunta da serpente, olha a pergunta de Satanás. Não comerei de toda a árvore do jardim, é assim que Deus disse? Não, mas Deus disse exatamente o contrário. O que Deus disse? O que Deus disse? Capítulo 2, verso 16 de Gênesis. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Mas a pergunta foi: é assim que Deus diz, não comereis? O problema é que quando Satanás inverte o que Deus havia falado, a resposta da Eva foi terrível. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não tem livremente, mas atirou, deu uma aliviada. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O certamente morrereis também deu uma aliviada. E não tocareis nele, Deus não disse. Então Satanás percebeu que a Eva estava ruim de Bíblia. Era ruim de Bíblia. Encontrei um filão aqui. Conhece a Bíblia não, conhece a palavra de Deus não. E aí então chegou o momento e disse: não, Deus não fala, é mentira o que Deus disse, certamente não morrereis. Irmãos amados, por favor, entendamos isso. Crente precisa ler Bíblia. Lê Bíblia. Porque se você não conhecer Bíblia, não dá para você ligar para o pastor, pastor, aquela referência tal, não vai dar certo. Porque às vezes a pessoa liga até de madrugada, sabia? Poucos dias uma pessoa me ligou de madrugada, falou: pastor, estou numa dúvida aqui no texto, 3 horas da manhã. Eu falei: meu irmão, mas deixa para amanhã cedo que a gente resolve essa questão aí. Eu não vou nem perguntar se todos aqui no auditório já leram a Bíblia toda. Porque tem crente velho de igreja que nunca leu a Bíblia toda. Leia a Bíblia, filho.
Porque tem hora que você vai ser tentado e provado no deserto, e você vai precisar ter a palavra de Deus na sua mente, nos seus lábios, no seu coração. Está escrito, está escrito, está escrito. Concluindo, Marcos 1,13, para fechar, diz: quando Jesus vence o diabo, o que vai acontecer? O diabo propôs para ele desobedecer a Deus para comer pão. Versículo 13 diz: onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quando Jesus termina e vence aquela batalha, os anjos são seus garçons, e um banquete lhe é preparado no deserto. Você não precisa comer o pão do diabo, você pode alimentar-se do pão dos anjos de Deus. Você pode ter vitória, e o Senhor Jesus é o nosso exemplo, e Ele é o nosso refúgio, e nele podemos confiar, e com Ele certamente vamos vencer. Que Deus nos abençoe. Amém.